A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados ouvintes e irmãos, neste domingo 13 de fevereiro de 2022, vamos dar continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, cujo tema neste trimestre é a supremacia das Escrituras. E na lição de hoje, lição de número 7, nós vamos ver a Bíblia transforma as pessoas. A Bíblia transforma as pessoas. A palavra de Deus transforma as pessoas. E temos dois textos básicos para a nossa meditação. Hebreus 4, de 11 a 13, e 2 Coríntios 10, de 4 a 6. Vamos ler Hebreus 4, de 11 a 13, primeiramente. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E 2 Coríntios 10, de 4 a 6, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre a nossa meditação nesta oportunidade. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, trechos importantes da Tua Sagrada Escritura, Senhor, que nos revelam quanto a Tua palavra é eficaz. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos avidamente devorarmos a Tua palavra, Senhor. E ela, uma vez penetrando em nossos corações, podendo modificar a nossa antiga maneira de viver. Abençoa todos aqueles que estão ouvindo esta palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Romanos 12, 2 fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele dá um ensino à igreja. Vocês não se conformem com este mundo, com este sistema mundial, mas vocês se renovem o entendimento. E como você renova o seu entendimento? Você renova o seu entendimento através da leitura e meditação da palavra de Deus, do ouvir a palavra de Deus, através dos estudos que são colocados a respeito dela, para que nós saibamos qual é a perfeita vontade de Deus.
Jesus falou, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é poderosa. Jesus disse, olha, vinde todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a palavra de Deus vai dentro lá do coração, Jesus sabe a sua situação, e a palavra de Deus ela vai lá dentro para trazer um novo discernimento sobre as verdades reveladas do Senhor e uma nova conduta no mundo através da renovação da nossa mente. O texto primeiro da nossa lição, Hebreus 4, de 11 a 13, que é fruto da nossa meditação, nós vamos ver versículo por versículo. E ele começa lá em Hebreus 4 e 11, dizendo, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O autor de Hebreus está se referindo ao povo judeu, os israelitas, que não entraram em Canaã porque negligenciaram a palavra de Deus. Então ele falou, olha, não façam como eles, procuremos. Em outra tradução, ainda melhor dessa palavra, diz, esforcemo-nos para entrar no descanso. Esse descanso não é o descanso celeste, mas é um descanso aqui na terra daqueles que deixam ser semeado pela palavra de Deus. E quando nós entramos no descanso de Deus, nós não caímos no mesmo exemplo da desobediência dos israelitas, que Deus mandou eles entrar e 10 deles disseram não. Só Josué e Caleb confiaram na palavra de Deus. Por isso, eles entraram, foram os únicos 2 israelitas daquela geração que pisaram na terra de Canaã. Então, se você quer ter uma vida de paz, de repouso, de descanso, se esforce para obedecer a palavra de Deus. O autor de Hebreus, ele continua aqui em Hebreus 4, 12, a parte A do versículo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, a palavra de Deus, ela é a própria manifestação do Logos divino. Ela vem falar exatamente das coisas que trazem agonia ao coração do homem. E ela vai lá e mostra aonde você está cometendo erros, aonde você deve modificar, o que você deve fazer. É uma palavra viva. Só a palavra de Deus transforma as pessoas. Certa feita, evangelizando de porta em porta, eu fui à casa de um casal, mais ou menos 30 e poucos anos de idade. Ele era doqueiro. E na conversa, ele falou assim, olha, eu trabalho nas docas e lá
Tá cheio de crente. Mas só que um é ex-alcoólatra, outro é ex-viciado em drogas, o outro era ladrão. Eu falei, é isso mesmo. A palavra de Deus, ela penetra no coração do homem e traz à consciência aquilo que o está afastando de Deus. Um coração contrito se arrepende dos seus pecados e aceita de boa vontade a palavra de Deus que ali lhe é enxertada no coração e há uma modificação. O velho homem morre e a pessoa é transformada pela palavra de Deus. Por quê? Continua o autor Hebreus aqui no verso 12 do capítulo 4. Porque ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes e penetra a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Então aqui é usada um exemplo, a palavra é como a espada que eles conheciam dos romanos, que era de 2 gumes, penetrava no corpo, na carne humana, até nos ossos, e dividia tudo. Falou, olha, a palavra de Deus assim é igual a essa espada dos romanos. É só que ela entra na divisão da alma e do espírito. A Bíblia Sagrada falando que nós somos espírito, alma e corpo. A alma e o espírito são partes assim que nós não enxergamos. A nossa alma estão os nossos pensamentos, a nossa vontade, as nossas emoções. E o nosso espírito é a parte que nos religa com o Senhor, a adoração, o louvor. E o homem sem Cristo, essa parte espiritual dele está morto. Ele é só alma e corpo. Está morto porque não no sentido físico da palavra, mas no sentido de não cumprir o propósito, que é se religar com Deus. Mas quando a palavra de Deus entra lá, nessa divisão da alma e do espírito, ele percebe. Eu tenho algo dentro de mim que tem sede de Deus, tem necessidade de conhecer a Deus. E aí a palavra de Deus vai lá e faz essa divisão e o homem se conscientiza e toma uma posição por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi assim com Nicodemos. Olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aquela palavra penetrou fundo em Nicodemos. O que o Senhor quer dizer com isso, mestre? Como pode um homem velho como eu nascer de novo? Vou por acaso entrar no ventre da minha mãe novamente? Evidentemente ele só estava argumentando, mas ele estava entendendo que aquele velho homem que ele era precisava nascer de novo, não da carne, mas do espírito. Todos nós precisamos ter um encontro com Jesus para termos esse novo nascimento. Hebreus 4:12, ele continua. A palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aí fica claro agora
que todas as coisas que você estava cometendo ofendiam a Deus. O homem sem a palavra de Deus, ele não faz esse discernimento. Ele pode ter até boa conduta, mas os seus pensamentos são maus. O seu coração está obscurecido. É muito comum o servo de Deus, ou mesmo uma pessoa que ainda está tendo os primeiros contatos com a palavra de Deus, falar: Deus está falando comigo. Você abre a Bíblia Sagrada, lê um versículo, e aquele versículo penetra no seu coração, e você se pergunta como esse versículo pode falar tão claramente assim comigo e descobrir o que está lá no meu coração. O próprio autor em Hebreus, aqui no capítulo 4, verso 13, ele esclarece: não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Então a palavra de Deus, ela procede, como diz, do próprio Deus, e o próprio Deus é um ser vivo, ele está te olhando, ele está te observando, ele sabe o que passa no teu coração. Então muitas vezes quando você abre a palavra de Deus, você vai achar um trecho bíblico que fala exatamente com o teu coração, porque você foi induzido por Deus a achar aquela passagem. Ou quando você ouve uma pregação e você fala: como este homem, este pregador, pode saber o que está se passando comigo? O pregador não sabe, mas o Espírito Santo de Deus sabe e usa a boca do pregador para falar com você. Porque não há ninguém encoberto diante de Deus. O segundo texto da nossa meditação está lá em 2 Coríntios 10, de 4 a 6. O apóstolo Paulo fala que as armas da nossa milícia não são carnais, na primeira parte do versículo 4 de 2 Coríntios 10. Ou seja, agora a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é uma luta contra as potestades do mal que habitam nos lugares celestiais, ou seja, a nossa luta agora é espiritual. Então, antigamente, quando você não conhecia a palavra de Deus, você procurava lutar, por exemplo, contra os seus vícios na carne, o cigarro, a bebida, as drogas. E na força da sua vontade, você conseguia ficar alguns dias, meses, às vezes até anos, sem fumar, ou sem beber, ou sem tomar drogas, entrando nesses lugares de reabilitação. Tudo é útil, é importante, mas nem sempre funciona, porque a pessoa cede no momento de fraqueza a sua carne novamente. Agora, quando você luta no Espírito Santo, o Espírito Santo, ele luta por você. E aí, as potestades do mal que estão te influenciando para beber, para tomar drogas, para fumar, por exemplo, para praticar a prostituição, elas são expulsas.
elas não são mais permitidas ficar à sua volta te oprimindo, te levando a fazer essas coisas. E aí você está com o espírito livre se volta a Deus, e aquela casa vazia agora se enche do Espírito Santo de Deus e tem força para lutar contra essas coisas malignas que atormentam as pessoas. Então, por isso, como eu falei a princípio lá, aquele doqueiro, o Espírito Santo penetra no homem e o transforma completamente pela sua palavra, e nunca mais ele bebe, nunca mais ele volta às drogas. E é como se ele nunca tivesse passado por essas coisas, porque ele agora é uma nova criatura. Ele até esquece que um dia andou na prostituição, que um dia andou nas drogas, que um dia andou nos vícios, porque ele é uma nova criatura. Porque, como diz o apóstolo aqui na sequência do versículo 4 de 2 Coríntios 10, elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Essas fortalezas está falando do inimigo, destruindo os falsos argumentos, destruindo os conselhos, diz lá em 2 Coríntios 10:5, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então hoje nós vivemos uma guerra de palavras, de orientações, de homens altivos que se levantam contra o conhecimento de Deus. O ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, ele criou uma nova palavra, logopolítica, ou seja, as narrativas falsas. Esse neologismo quer dizer logopolítica, são narrativas falsas que os governos usam para destruírem os outros ou se autodestruírem. Então nós vemos nações ditas como progressistas, usando narrativas para levarem as pessoas, aconselhando as pessoas a caminharem para o aborto, a legalizar as drogas, a terem uma vida promíscua sexualmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E são falsos argumentos. A palavra de Deus entra e destrói todos esses conselhos e toda essa altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, para nós concluirmos, eu gostaria que você ficasse com o Salmo 1, de 1 a 3. Marque lá na sua Bíblia esse trecho. Salmo 1, é fácil lembrar, é o primeiro salmo. Os 3 primeiros versículos diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então tenha o prazer na lei do Senhor. Medite nela de dia e de noite, porque só ela pode te trazer conselhos que modificam a sua vida, te dá paz, te dá descanso e te dá vida eterna. Que Deus te abençoe. Vamos orar para terminar. Senhor, meu Deus, te damos graças
por este momento passado na tua presença, meditando na tua palavra. Abençoa todos aqueles que recebem a tua palavra nos seus corações, tendo discernimento do poder que ela tem para lutar contra o inimigo de nossas almas. Abençoa, se há alguém ouvindo esta palavra que está sendo oprimido por Satanás, que está triste, destruído, sem paz, modifica, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.